Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu quero fazer, nesta noite, nós vamos ler 2 ou 3 versículos alternados, livros diferentes, para respaldar tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite. Vamos ficar de pé por mais 2 ou 3 minutos, logo após você vai tomar seu assento. Eu vou tomar esse versículo aqui como base e fazer um link com mais 2 versículos. Me empreste seus ouvidos para que Deus, nesta noite, fale com você de uma forma clara e entendível. Capítulo 5, versículo 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Agora eu quero ler com você 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora eu quero ir com você lá para Gênesis. (15, 16 e 17). E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 2, 15, 16, 17. Gênesis 2, 15, 16, 17. Do livro de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, eu vou discorrer dentro desses versículos. E eu acredito que Deus tem algo profundo para falar conosco. Ore comigo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação antes de ministrar. Antes de ministrar, o apóstolo Paulo, ele pedia à igreja para que a igreja orasse, para que a porta da palavra fosse aberta. Quem quer aqui nessa noite ouvir a voz de Deus? Quem quer que Deus fale com você? Então vamos orar. Ele está aqui. O Pai está aqui. O Filho está aqui. O Espírito Santo está aqui. Pai, fala conosco nessa noite. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Que tu possas, Senhor, fortalecer, edificar, consolar. Se preciso for, exortar. Contudo, se faça presente. A tua palavra foi aberta. E tu sabes que é a tua palavra que nos edifica. É a tua palavra que gera em nós fé.
confiança. Então, nesta noite, tenha misericórdia. E que o teu Espírito, ele possa dar as revelações, a inspiração necessária. O teu nome venha a ser glorificado e a tua igreja edificada. Em nome de Jesus. Tome seu assento. Preciso da sua atenção para que você acompanhe o meu raciocínio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra que o pecado entrou por um homem. E que através desse pecado cometido pelo homem, o primeiro homem, Adão, todos os homens pecaram. Então nós herdamos o pecado de Adão. Mas o próprio apóstolo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que nós fomos reconciliados em Cristo. O pecado destituiu o homem da presença de Deus, mas através de Cristo, ele reconcilia. O que é reconciliar? Trazer de volta a comunhão. É trazer você à presença de Deus. Ok? Entendido? Agora vamos para Gênesis. Se Deus reconciliou quem estava destituído, distante, separado, e quando eu leio em Gênesis, e Deus agora prepara, cria um jardim e coloca Adão dentro desse jardim, aí eu quero entender também, da mesma forma que eu herdei o pecado de Adão, eu herdei esse jardim também que Adão recebeu. Porque eu vou só herdar o negativo, o pecado, o mal. E mesmo herdado esse pecado, eu já estou reconciliado em Cristo. Adão recebe um jardim. E ao receber o jardim, Deus faz algumas observâncias. Deus estabelece alguns critérios, alguns princípios, algumas regras para Adão. Então eu quero entender que Deus me deu um jardim também. E para viver dentro desse jardim, e para conviver com esse jardim, existem princípios, regras, critérios. E Deus deixa muito claro aqui para Adão. O texto ele é muito claro. É bem verdade que tem alguns pontos subjetivos que nós vamos tratar. Mas não é uma subjetividade distante, difícil de entender. É fácil de assimilar também. Então eu quero dizer para você, você que tem levado uma vida, e muitas vezes tem se utilizado de palavras, de termos, mas Deus não tem me visto, Deus não tem olhado para mim, Deus tem me abandonado. Eu acredito que não é Deus que lhe abandonou, não é Deus que lhe desprezou, não, é porque você ainda não viu o jardim que Deus lhe deu, e precisa abrir os olhos e começar a visualizar esse jardim que Deus já lhe entregou. E se porventura Deus ainda não lhe deu um jardim, eu quero liberar palavras proféticas nessa noite
Eu quero ser uma bênção na tua vida nesta noite. Eu quero ser o mensageiro de Deus nesta noite e dizer para você, que pensa que não tem um jardim, que Deus tem um jardim para você. E quando nós pensamos em jardim, jardim é um lugar de quê? O que é que transmite um jardim para nós? Jardim é um lugar de paz. No jardim predomina o verdejante, o verde, que representa a esperança, representa descanso. Então eu entendo que Deus tem jardim para mim, um grande jardim. Se Ele teve para Adão, se Ele tem para mim, Ele tem para Olha para teu irmão com muito carinho, diga: Deus tem um jardim para você. Majestoso é o Pai, majestoso é o Filho, majestoso é o Espírito Santo. Glorioso é o Pai, glorioso é o Filho, glorioso é o Espírito Santo. Tremendo é o Pai, tremendo é o Filho, tremendo é o Espírito Santo. Longânimo é o Pai, longânimo é o Filho, longânimo é o Espírito Santo. Misericordioso é o Pai, misericordioso é o Filho, misericordioso é o Espírito Santo. Bondoso é o Pai, bondoso é o Filho, bondoso é o Espírito Santo. Longânimo é o Pai, longânimo é o Filho, longânimo é o Espírito Santo. Perdoador é o Pai, perdoador é o Filho, perdoador é o Espírito Santo. Grandão é o Pai, grandão é o Filho, grandão é o Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Presente está o Pai, presente está o Filho, presente está o Espírito Santo. Glória seja dada à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus dá o jardim, mas estabelece regras, princípios, critérios. E são esses critérios que eu quero falar com você nesta noite. São essas regras. Nós não podemos viver dentro de um jardim do nosso jeito, como queremos. Não. Porque a palavra de Deus, ela é o norte, ela orienta, ela mostra. E quando Deus dá o jardim a Adão, ele norteia. Ele diz como se relacionar com esse jardim. E a primeira observância que eu entendo, que eu vejo nesse texto, é que Deus, capítulo 2, capítulo 8, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O que significa plantar? Se você procurar aqui entender, quando o texto nos diz, e plantou o Senhor Deus um jardim, esse plantar aqui dá a entender que é que ele criou o jardim. Ele criou o jardim
para Adão. Já estava definido nos planos de Deus que Adão iria habitar em um jardim. Ele preparou esse jardim. E a gente precisa contextualizar para as nossas vidas. E eu acho lindo que quando você lê a palavra, você consegue trazer essa contextualização. É como se esse escrito, ele fosse recente. É como se ele fosse escrito neste século 21, nos nossos dias, no ano de 2015, no mês de julho. É recente. Quando você contextualiza, Deus plantou, Deus criou, Deus preparou um jardim para você, meu irmão, para você, minha irmã. Aí você pode me fazer a pergunta: pastor, que jardim é esse? Aí eu quero dizer para você que uma casa, ela tem uma porta, a porta principal, não é verdade? Mas quando você adentra esta porta, a casa, você entra, você vai encontrar outras portas, como a porta do quarto, porta de banheiro, porta de despensa. E dependendo da casa, aí que tem porta, né? Cada quarto uma porta, e por aí vai. O que é que eu quero dizer com isso? É que você tem o jardim no todo. E dentro desse jardim, é como se houvesse outros jardins. Deu para entender? É como se fosse um grande jardim e você entra dentro dele e encontra outros jardins. Seja mais claro, pastor. Você. O grande jardim é a tua vida. Deus já te presenteou com o grande jardim quando você foi concebido, quando você nasceu. Aí Ele abre para você esse grande jardim. E quando você vai crescendo, você vai tomando forma. Aí vai acontecendo os demais jardins. Aí vem o jardim da família. Vem o jardim dos filhos. O jardim da esposa, do esposo. O jardim do trabalho. O jardim das relações sociais. Estão entendendo? Você está entendendo o grande jardim que Deus lhe deu? Agora, como me relacionar com esses jardins? O segredo está aqui. Eu já entendi que eu já tenho um jardim na minha vida. E esse jardim, eu entro dentro dele e vou encontrar os demais. Aí Deus cria esse jardim e coloca Adão. A segunda observância. Primeira, Deus cria. Segunda, Ele coloca Adão dentro do jardim. Versículo 8 ainda. Me dê sua atenção, não perca o raciocínio. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus não disse para Adão: o jardim é teu. Ele pôs, Ele colocou. E eu quero entender e respaldar e mostrar a você biblicamente que Deus não deu o jardim a Adão. Quando Adão peca, o que acontece? Deus o expulsa do jardim. Se fosse Adão, ele era expulso? Não. Era propriedade legítima. Mas o jardim não era de Adão.
Deus fez o jardim e pôs Adão, colocou Adão. Aí eu quero chamar a sua atenção, porque hoje nós temos o hábito de dizer que é nosso, é meu. Quantos pastores, eles dizem a minha igreja? Esquece que tem o dono. Esquece que o pastor não é dono de igreja. Pastor foi colocado na igreja para servir a igreja. Eu não sou dono de igreja e nem quero ser, porque no dia que eu me apropriar da igreja, eu vou ter na minha frente alguém que vai dizer: a igreja não é tua, a igreja é minha, a igreja não é tua, a igreja é minha. E esse que é dono da igreja, ele não perde em batalha, ele não é decepcionado, ele não é vencido. E todos aqueles que se colocar como dono da igreja, vai ter como inimigo o noivo. E ai daqueles que se apropriam, que se apoderam da igreja. Líderes que negociam. Basta chegar período de campanha que o seu voto é negociado numa mesa de café, no restaurante. Você nem sabe, e o líder está negociando. Eu tenho tantos votos para você. Me deu um PC, como é? Um cargo comissionado, né? Que eu vou pedir à igreja para votar em você. É assim ou não? Literalmente. Se apropriando do povo de Deus. Se apropriando. Sendo dono. E tudo sendo registrado. Tudo ficando na memória de Deus. Eu não tenho direito. Eu não posso. Eu não devo negociar o que já foi negociado. Eu não posso trocar. Ele já fez a troca, ele já se colocou no lugar. Era você, eu, nós. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. A cédula que era contrária a nós já foi cravada, pregada, paga na cruz. Eu não posso negociar, eu não posso trocar, porque ele já pagou a dívida, ele fez a troca. Eles não podem, Pai, pagar o preço, mas aqui estou. E a Bíblia diz que ele, como cordeiro mudo, caminhou sem abrir a sua boca, no meu lugar, no teu lugar. Então eu não posso negociar a sua vida, eu não posso trocar, eu não posso me apropriar desse jardim chamado ministério, chamado igreja. Como também eu não posso me apropriar do jardim chamado família, filhos. Maridos que se apropriam são os donos. E eu posso falar muito bem isso para você, porque eu já fui dono da minha família. A minha esposa não podia falar, a minha esposa não podia opinar, porque as decisões eram minhas. Era eu que ditava. Os meus filhos não poderiam sugestionar, porque eu era o dono. Maridos, pais se apropriando de algo que Deus lhe confiou, Ele não lhe deu. Nancy não é minha propriedade, Nancy é minha companheira, a minha amada, a minha mulher, a minha amante, a minha amiga. Meus filhos
são herança do Senhor na minha vida. Quantos pais querem determinar o futuro dos filhos em si, porque ele não conseguiu, ou porque ele alcançou algo, quer que o filho ou a filha siga os mesmos passos. Pais que estão aqui nesta noite, o futuro da vida dos seus filhos estão na mão do Senhor. Os seus filhos não estão à deriva, soltos. Os seus filhos têm um dono. Se você serve ao Senhor, se você consagrou, se você entregou a Deus, eles têm um dono. O meu filho não está à deriva, a minha filha não está à deriva, vossos filhos não estão à deriva. Tem um dono, tem um dono, tem um dono, tem um dono. E eu tenho uma palavra para você, pai. O futuro que Deus já preparou para os seus filhos é melhor que o seu. O futuro que Deus preparou para os seus filhos é melhor que o seu. Mas temos o hábito de se apoderar, de ser donos. Tem de ser do meu jeito. Tem de ser do meu jeito. É para você tomar conta. É para você cuidar. E as próximas observâncias que Deus dá a Adão. Tudo isso é relação. Como você se relaciona com o jardim. Primeira observância, Deus cria. Segunda observância, Deus coloca, mas não lhe dá. Deus colocou o jardim de louvor. Olhei para o ministro de louvor agora, aí veio. Deus deu esse jardim de adoração, de louvor, ao ministro Daniel. Colocou ele nesse jardim, mas não é dele. Não é dele. Deus o colocou para ele cuidar, tomar conta. Terceira observância. 2:15. Terceira e quarta observância está inserida neste versículo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. O que é lavrar? Às vezes nós confundimos com cultivar. Mas eu estava pesquisando, e lavrar é você preparar a terra. É como se você tirasse os impedimentos, aquilo que impede de um bom crescimento. Já cultivar é você lançar semente. Você vai cultivar o que nessa terra? Caju, macaxeira, batata, jaca. Você lança semente. É diferente de lavrar. Lavrar é você limpar, proteger. Proteger, né? Dessas mazelas, dessas sujeiras, dessas coisas. E essa foi uma observância que Deus deu a Adão. Para que ele lavrasse. Para que ele tirasse as sujeiras. Quantas vezes o nosso jardim está sujo? Quantas vezes o nosso jardim precisa ser o quê? Limpo. Precisa ser lavrado. Quem conhece um pouco de
vamos dizer assim, de terra, né? Plantio. Ele sabe que quando ele lavra, ele prepara a terra, ele está preparando a terra para receber a semente e essa semente brotar, que não haja impedimento na frutificação. E às vezes o nosso jardim, ele não está brotando porque precisa ser lavrado. Tem algumas situações que nós mesmos criamos que impede. E a gente precisa tirar, no sentido de lavrar, preparar a terra. Porque até o próprio tempo passa, e se você não tiver cuidado, o tempo traz um desgaste. Sim ou não? O tempo se encarrega de trazer o desgaste. E se você não tiver cuidado, esse desgaste chega a um ponto que você já não consegue mais conviver, se relacionar. Por isso você precisa. Sempre eu me porto a minha esposa, porque eu só tenho uma. E foi a mulher que Deus me ensinou a amar. Deus me ensinou a amar Nancy. Aí tem dia que eu amanheço. Foi hoje ou foi ontem que eu disse: você está tão bonita, está linda. Vem você com suas coisas. Eu digo: não é verdade? Você não está linda? Está bonita? Aí eu digo só no ouvido dela, viu? Para ninguém ouvir. Você não é minha gostosa? Né? É minha amada? Isso é o que, irmão? Lavrar. Eu estou lavrando. Eu estou gerando nela, com palavras, carinho, amor, respeito, cuidado. Eu estou estimulando nela que ela está viva, que ela é mulher, que ela ainda atrai o marido que ela tem. Isso é lavrar. Agora tem maridos que, porque tem 10, 15 anos de casado, já não consegue olhar mais para sua esposa, já não consegue lavrar essa terra. Agora tem olho para a mulher de todo mundo, mas para a sua ele perdeu. Para o jardim que Deus deu a ele, missionária Maeli, ele já não tem olhos. Agora os olhos estão fixados no jardim alheio. Parece que está com os olhos de Acabe. Acabe olhando para o jardim de Nabote. Eu quero o teu jardim, Nabote. A tua vinha para fazer uma horta. Nabote era conhecedor dos princípios. Aí ele diz: Acabe, sinto muito, tu é rei, mas eu não posso, porque essa aqui é herança minha, e a lei diz que eu não posso. A observância que foi deixada para mim diz que eu não posso vender, negociar a minha vinha. E parece que tem pessoas que estão como Acabe, perderam o olhar. E olha que Acabe era rei, ele tinha palácios, ele tinha vinhas, quantas quisessem ao seu dispor, mas ele queria era a vinha de Nabote. E tu acha que não tem gente não, que Deus deu um jardim e ele quer o jardim do outro? Cuida do que é teu, cuida do teu jardim, cuida do teu marido, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos, cuida do teu trabalho, cuida das tuas relações, cuida daquilo que Deus te deu. Deixa de olhar para o jardim alheio, deixa de ter os olhos de Acabe. Jardim, Deus confiou a você, ele é seu. Você tem de lavrar esse jardim, tem de deixar esse jardim preparado para receber as sementes. Quantas vezes Deus quer lançar semente, mas o jardim não está lavrado. E como é que vai frutificar? Só quem está me entendendo diga amém. Deus quer lançar sementes. Agora se faz necessário lavrar, preparar a terra.
no mesmo versículo, ele manda agora guardar. Veja que são dois termos diferentes: para o lavrar e o guardar. E esse guardar aqui dá a entender que é proteger, proteção, guarda, protege. E dentro do contexto vem o respaldo do meu raciocínio, da minha interpretação, da minha exegese. Porque mais na frente, quando Deus dá as observâncias, o que aparece? O texto diz: o Satanás, em forma da serpente, confundindo, mudando as observâncias. Deus disse a Adão: de todas as árvores coma livremente, mas não coma da árvore da vida e nem da árvore da ciência do bem e do mal. Aí o Satanás chega e diz: olha, ele disse que você não pode comer das árvores, distorceu. E por ela não ter guardado o jardim, ele entra. E vocês sabem o resultado de Adão e Eva. Por isso, ele disse em uma das suas observâncias: guarda o teu jardim, fica atento, fica ligado, porque vai ter investida, vai ter alguém querendo o teu jardim, vai ter alguém querendo que você perca o jardim. Ele já tinha perdido a maestria do coral, do louvor, e não se conformava agora, ele e o seu bando, 1/3 dos anjos. Ele queria levar alguém mais. Ele sabia que Deus tinha construído, tinha feito, criado o homem. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu acho importante você entender. O homem nasceu da vontade de Deus. O homem nasceu da vontade de Deus. A mulher nasceu pela necessidade do homem. O homem nasceu da vontade de Deus e a mulher nasceu pela necessidade do homem. O homem foi formado do barro. E barro e água, o que é que acontece? O barro fica molinho. Mas a mulher não foi feita de barro, foi feita de osso. E você já viu osso ficar mole com água? Por isso as mulheres são mais duras, mais difíceis. E quem convive com as mulheres sabe disso. Homem é mole. Homem qualquer coisa ele entrega. A mulher que sabe tratar o homem, o esposo é uma manteiga na mão. É uma manteiga. E aqui os pastores da Peniel é que são manteigas mesmo. Os pastores da Peniel, se você for machista lá, mulher que me ouve nessa noite, traz o teu marido para cá, que ele vai virar uma manteiga. Traz teu marido para cá, que ele vai ficar uma geleia. Glória a Deus. Mulher foi feita de osso. Coloca o osso na água para ver se ele amolece. Amolece não, irmão. É osso duro de roer. Glória a Deus. Aí o inimigo quer tirar. Perdeu a maestria, perdeu o privilégio. E agora Deus cria o homem, cria a mulher, conversa com o homem, desce ao jardim todas as tardes. E o Satanás, sem entender, sem aceitar, e diz: eu vou ter que criar um plano aqui para tirá-los do jardim. Por isso Deus disse: lavre e guarde.
Olha para o teu irmão com carinho e diz: guarda o teu jardim. Guarda o teu jardim. Ou você pensa que não tem alguém de olho no seu jardim? Eu tenho visto, irmão, na minha caminhada pastoral, na minha caminhada dentro da igreja, pessoas que Deus entrega um jardim para ser lavrado e cuidado, e eles, por não guardarem, vigiarem, tomar conta, eles perdem o jardim. Mas nesta noite, em nome de Jesus, tu não vai perder o teu jardim, porque tu vai se posicionar, tu vai guardar, tu vai vigiar, tu vai fazer o que for necessário para que o jardim esteja com você. Não dê ouvido a quem não tem jardim. Tem muita gente que não tem jardim e sabe que você tem e quer tirar o jardim de você. Só os espirituais conseguem discernir o espiritual. Quem é carnal não consegue. Tem alguém querendo tirar o teu jardim. Vigia! E vigia com pressa! Isso é uma palavra profética para a tua vida. Vigia, 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 vigia. Ele é sutil. Ele é sutil. Ele vem com argumentos contraditórios para fazer você perder o jardim. E eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, sem medo de errar. Uma certa noite eu estava pregando aqui, e eu quero entender que o Espírito Santo me revelou o que a Potifera disse para José. Quando Potifar, ele coloca nas mãos de José todos os seus bens, para que ele tomasse conta, toda a sua propriedade. E eu tenho quase certeza que Potifera, a mulher de Potifar, chega para José e diz assim: eu sou também propriedade dele, toma conta de mim, tu tem domínio sobre mim. Aí José disse: epa, tem uma observância aí, que Potifar disse que eu podia tocar em tudo, menos em tu. Eu não tenho legalidade. Essa propriedade é dele, exclusiva dele. Exclusiva dele. O que é que eu quero dizer para vocês hoje? Se houvesse algum mecanismo, algum meio de arrependimento para o Satanás, ele se submeteria. Porque ele sabe o que ele perdeu. Ele sabe o que foi arrancado de suas mãos, de onde ele foi destituído. E eu quero, sem medo de dizer para vocês, e pode espalhar, que o pastor Tavares, do Ministério Peniel, ele disse que se houvesse algum mecanismo de arrependimento para o Satanás, ele se submeteria a ele. Mas para ele não tem mecanismo de arrependimento, mas para você tem. Para você tem. Para você tem. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A igreja está debaixo desta promessa, desse critério. Confessa, se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Se você porventura perdeu o jardim, se arrependa, volte, que o jardim está de pé. O filho pródigo perdeu o anel, perdeu veste, perdeu sandália,
mas ao regressar, recebe o anel no dedo, as vestes de volta e as sandálias nos pés. E para completar a festa, o boi cevado foi imolado para festejar a volta. Então tem jardim para você ainda, se porventura você tenha perdido. Glória a Deus. Vamos para a quinta observância. A quinta observância. Deus orienta que não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comer, eles irão morrer, certamente morrerão. E o que é, meus irmãos? O que é que representa essa árvore? Confesso que não foi fácil buscar um entendimento para que pudéssemos aplicar nos nossos dias. Eu tive alguma dificuldade, mas eu quero entender que esta árvore do bem e do mal, ela tem uma representação, ela tem um significado para as nossas vidas, na nossa relação com o jardim. E um dos seus significados seria a obediência a Deus. Deus colocou essa árvore para testar a obediência do homem. Deus o chama e diz: olha, não coma do fruto dessa árvore, não lhe é permitido. Deus foi claro com Adão. E quando você lê 1 Samuel 15:22, assim está escrito: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura dos carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente se sacrificando sem obedecer, e isso não agrada ao Senhor. Isso Deus não aprova. A obediência em primeiro lugar. Pessoas quebrando princípios e querendo as bênçãos. Pessoas desobedecendo critérios e querendo as bênçãos. A bênção vai vir no cumprimento, na observância do princípio estabelecido. Você tem que entender isso de uma forma clara. Hoje nós queremos as benesses da lei, mas não queremos as responsabilidades que a lei impõe. E nós vemos isso de uma forma muito clara. Se você for na área trabalhista, os empregados, eles sabem mais de lei do que alguns advogados, muito mais do que os patrões, porque é direito, é a benesse que quer, mas a observância da responsabilidade nem todos cumprem, nem todos querem. E eu te digo isso com propriedade, porque eu conheço os dois lados. E vivemos num mundo, nesse contexto, os filhos, eles querem toda a proteção dos pais, mas não querem obedecer aos pais. O marido quer uma esposa cheirosa, carinhosa, amável, mas nem compra roupa para ela, nem compra perfume e nem lhe dá carinho. Vocês dão para entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós queremos as benesses, mas não queremos as responsabilidades.
E assim é dentro do nosso contexto. Pastor tem de ser exemplo na igreja. Pastor tem de ser crente, tem de orar 24 horas. Tem de ter tempo integral para beneficiar, ouvir e aconselhar os fiéis. Mas o pastor convida uma campanha, vem 2, 3. Sim ou não? Benesses, nós estamos querendo as benesses, os benefícios. As responsabilidades, nada. Vamos deixar as obrigações de lado e vamos se abraçar com o nosso direito. O obedecer. Aquela árvore representava isso. Como também aquela árvore representava limites. Todo homem tem limites. Quando eu falo homem é no gênero, não no sexo. E hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto que o homem é limitado. Você pode tudo nada. Isso é utopia. O próprio tempo nos limita. A nossa mente é limitada. É bem verdade que temos uma condição superior aos animais. Temos potencialidade, mas não ilimitado. Nós queremos uma liberdade sem limites, sem restrições. Por isso nós estamos vivendo esse caos na insegurança. Que você não pode, você não tem paz dentro de casa, muito menos na rua. Sabe o que é isso? Liberdade, sem limites. E a árvore do bem e do mal aqui estabelece limites. Olha, você está no jardim, mas não pode comer da árvore. Filhos sendo educados sem limites. Crentes vivendo sem limites, sem regras, sem parâmetros. E essa liberdade que o homem está buscando vai levar à morte. Vai levar à morte. Estamos vivendo que não existe limite. O homem acha que ele é o dono do mundo. Ele pode conquistar tudo. E isso é ensinado de uma forma clara. Você pode conquistar tudo. Você, se brincar, é um Deus. Pode tudo. Somos limitados, irmãos. E a palavra ela é muito clara. O tempo nos limita. Você está aí, ó, com seus 18, 20, 25, 30, bonito, robusto, tanquinho, né? Mas já o tanquinho vai virar o bujãozinho, feito meu. Eu era tanquinho. Lá em casa tem umas fotos que o pessoal diz, mas rapaz, isso aí não é isso não. Eu digo, não, era eu. Era, não é mais não. Porque o tempo vem limitando. O tempo ele vem se apresentando e dizendo, olha, você é limitado. As rugas chegam. O cansaço também. Somos limitados. Mas queremos viver dentro de um mundo, de uma esfera, que somos super-homens, mulheres maravilhas. Nada nos limita. Vamos, vamos, vamos. Isso é oba-oba. Isso é para quem vive utopia. E isso não existe aqui na Peniel. Enquanto o pastor Tavares estiver na liderança concedida por Deus, eu vou estar ensinando a vocês que o mundo não é utopia. O mundo é real. E na nossa vida existem limites. Eu sou limitado, você é limitado. Parábola dos talentos. E a um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1, em conformidade com a sua capacidade. Limites. Limites. Isso representa limites. A árvore ainda representa. Não coma da árvore. Evite
Porque no dia que comer vai morrer. Nós queremos comer tudo. Nós queremos comer tudo. Queremos compartilhar com todas as ideias. Aceitamos todas as ideias. Para ser moderno, para ser intelectual. Que você vai falar com alguém, você expõe o pecado e diz que pecador, se não for redimido, lavado no sangue de Jesus, não entra no céu. Mas tem aquele que estuda um pouco mais e diz, você conversa, rapaz, Deus é amor, Deus perdoa. Come tudo. Compartilha com tudo. Se senta na mesa com pecadores, ímpios, escarnecedores. E a palavra de Deus nos ensina que devemos evitar. Bem-aventurado o homem que não se assenta nem com pecador, nem com ímpio e nem com escarnecedor. Mas hoje você diz, não, rapaz, mas eu sou um homem da sociedade, eu sou um homem intelectual, eu posso me sentar com todo mundo, eu posso compartilhar com tudo. Nem tudo podemos comer. Eu sei que hoje é um culto de domingo, mas é porque tu escapa na terça, tu escapa na quinta, aí no domingo tu vem, aí eu te pego no domingo. Por amor, Deus te pega. Casais que para apimentar sua relação precisa colocar um filme de pornografia. Isso é comendo tudo. Isso é comendo tudo. E tem limitações. Para o crente, para o que serve a Deus. Para o homem entendido, conhecedor da palavra, tem limites. Pode não ter limite para o ímpio. Ele pode viver do jeito que quiser. Mas você, mulher de Deus, você, homem de Deus, tem limites. Tem limites. Eu não posso viver ao meu bel prazer. Eu não posso dar vazão à minha carne, porque ela vai desejar. E como vai? Ô bichinha para desejar, viu? Ô coisinha para desejar o que não agrada a Deus. Mas como eu sou conhecedor, como eu tenho limites, aí eu subjugo a carne pela vontade do Espírito. Vem cá, José, toma conta, eu sou propriedade. Não, eu tenho limites. Faraó colocou limites e Deus também me deu limites. Mas estamos vivendo numa era que tudo eu nunca vi. A Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva e prole, filhos. Hoje é homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque estão comendo tudo. Estão se abraçando com tudo. Tem igreja já aí, irmão, dirigida por duas mulheres de mãozinha dadas, dois homens de mãozinha dadas. Eu sei que eu vou ser preso, mas eu não faço um casamento desse. Eu não faço. Eu não compactuo, porque a minha vida ela é regida por limites. É regida por limites. Doa em quem doer. Acho o pastor Tavares ignorante, bruto, retrógrado. Eu tenho limites. Eu não posso compactuar com tudo. Ser liberal demais. Comer tudo, aceitar tudo. Vamos amar o pecador, mas rejeitar, repugnar o pecado. Não, pode, hoje pode. Tá, meu filho. Rapaz, eu estava falando com um pastor de um grande ministério, e disse, pastor Tavares, eu fui fazer um gabinete, que chegou dois rapazes lá e queria fazer um gabinete, e eu fui. E fazendo o gabinete, eles disseram que eles eram homem e mulher, casados. E queriam participar da igreja. E eu disse, o senhor? Ele disse, rapaz, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu digo, também eu ficava. Se eu comesse tudo. Mas como eu não como tudo, e eu sei que tem limites, eu digo, meu filho, olha,
Dá, vocês vão ficar aqui na igreja. Primeiro, vocês não vão participar de órgão oficial. Vai participar da igreja, dos cultos. Agora vocês precisam de libertação. Vocês precisam de libertação. Vocês precisam gostar de mulher. E nós estamos vivendo, irmão, num contexto que já os homossexuais têm mais direito que os héteros agora. Eu vou fazer uma campanha em prol dos héteros. Vou ter que fazer. Porque nós estamos perdendo espaço. É tanto benefício. É tanto projetos para eles. E é onde é que eu fico? Você que é hétero, onde é que fica? Vamos ter que levantar nossa bandeira. Ei, sou hétero, preciso de benefícios. Eles falam mal, metem o pau, fazem o que querem, mas você não, tem que comer a paima. Tem de aceitar tudo, tem de comer tudo. Mas eu creio que o ministério Peniel é um ministério que não vai comer tudo. Não vai comer tudo. Glória a Deus. E para encerrar, a árvore da ciência do bem e do mal representa escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o que você tem escolhido para você. O casal escolheram comer da árvore da ciência do bem e do mal, onde era proibido, onde não deveriam. E eles optaram. Você podia até me perguntar nessa noite, mas pastor, Deus não sabia que eles iriam comer porque Deus fez, né? Isso não é uma pergunta que permeia muitas mentes? Deixa eu dizer para você, Deus é um ser livre. Deus é um ser livre. E Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Não poderia ser diferente. Essa liberdade que Ele nos deu é inerente a Ele. Nós não podíamos ser robôs, robotizados, mecanizados. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele sabia que o homem ia pecar. Mas como Ele fez o homem, imagem e semelhança, Ele não poderia fazer mecânicos, robôs. Não iria sair a verdadeira adoração. Seria uma programação. E Deus nos fez livres para que pudéssemos adorá-lo de coração, que fôssemos verdadeiros adoradores, que amássemos ao Senhor de coração, não por obrigação. Por isso Deus permitiu. Deus sabia, na sua soberania Ele sabia. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado as decisões que você vem tomando, para não dar com os burros na água, para você não se deparar em uma situação difícil, complicada. Cuidado com as escolhas.